construir uma carreira, casar, ter filhos, morrer. E estava tudo certo. Se não fosse a minha vontade de conquistar mais coisas, se não fosse sempre dentro de mim algo que me dizia tem que haver mais alguma coisa. Será que é só isto? O que é que eu estou aqui a fazer? E quando fui para a escola e comecei a formar a minha carreira, eu não quis ir para a universidade, foi uma opção minha, porque eu queria começar a trabalhar, queria começar a ganhar dinheiro, queria começar a criar a minha própria vida, a minha própria independência. E trabalhei muito, durante muitos anos. Fiz o meu curso profissional, como a maior parte das pessoas faz. Comecei de baixo, fui evoluindo a pulso, porque sempre demonstrei que ia aprender mais e mais e mais, e tinha capacidade de dar mais e mais e mais. Mas descobri que quanto mais eu trabalhava, quanto mais eu dava, quanto mais eu queria, mais me apertavam as pernas. E eu pensava, mas isto não faz sentido. Se eu tenho valor para dar, se eu quero crescer, se eu quero fazer mais, se eu posso fazer mais, porquê que não me deixam? Vou descobrir porquê. Porque eu era mulher e porque não tinha um canudo. E aquilo não fez sentido para mim. Então decidi que não era por aí o caminho. Eu tinha valor enquanto pessoa. Se não me sabiam reconhecer, então eu ia tratar de arranjar uma forma de conseguir fazer o que eu quisesse e ser reconhecida pelo meu trabalho. Foi quando eu decidi montar então uma empresa na busca dessa tal independência, na busca dessa tal liberdade que eu não tinha. Porque eu trabalhava cada vez mais horas, ganhava cada vez menos dinheiro e era cada vez menos reconhecida. Então, quando montei essa empresa, realmente o meu desejo era ter liberdade, eu podia ganhar quanto dinheiro eu quisesse. Não ter um patrão de chatear na cabeça, não ter ninguém que mandasse em mim, não ter horários, uma coisa que eu sempre detestei. E as pessoas que me conhecem um bocadinho melhor sabem que eu não gosto de horários, geralmente não os cumpro. Okay? Então eu queria levantar uma hora que eu quisesse, porque simplesmente queria acordar, não porque tinha que ir trabalhar. Mas essa empresa não correu bem. E não correu bem também por falta de experiência minha. Minha não nossa, porque eu tinha um sócio. E ao fim de 5 anos, de muito trabalho, de muita dedicação, que eu dediquei àquela empresa como se fosse quase um bebê, que era uma criação minha. Quem é que aqui é empresário? Nós criamos uma empresa, é quase como se fosse é o nosso bebê, é quase da nossa família, não é? Porque é uma coisa nossa, fomos nós que criámos, com o nosso esforço, com o suor do nosso trabalho, é uma criação nossa. Então, nós queremos que aquilo funcione, não é? E quando trabalhamos muito para que aquilo funcione e não funciona, é um sentimento de fracasso. Não é? Quem é que já passou por isso? Nós sentimos que fracassamos. Nós criámos uma coisa que não funcionou. E era assim que eu me sentia. Quando tinham as contas para pagar, eu não fazia a mínima ideia como é que as ia pagar. Quando o gerente do banco telefonava a dizer que tinha um cheque devolvido, eu dizia, pague isso que eu depois vou lá depositar dinheiro. E eu nunca ia depositar dinheiro porque não o tinha. E o que é que eu fiz? Chegou um ponto que eu tive que decidir parar de trabalhar. E decidi que tinha que deixar essa empresa. O meu bebê custou muito, acreditem. Mas por outro lado eu pensei, tenho uma oportunidade de encontrar aquilo que eu procuro, porque não é isto que eu quero. Eu ainda não tinha encontrado o que eu queria. E quando retornei ao mercado de trabalho, tinha acumulado já muitas dívidas, não só a nível da empresa, como a nível pessoal. Porque eu tive que fazer dívidas para meter dinheiro na empresa para tentar salvá-la e não consegui. E o resultado disso, quando comecei a trabalhar, os credores vieram atrás de mim e penhoraram o meu salário. Então eu de repente vi-me sem fonte de rendimentos. Eu trabalhava 10 horas para depois chegar ao fim do mês e ter 150 euros. E eu pensei, ok, o que é que eu vou fazer agora? Tem que haver uma solução. 150 euros não me chega para nada. Não vou conseguir pagar 150 mil euros de dívidas desta forma. Não foi fácil aquele período. Quando tu passas por um período de vida em crescendo, em que já tiveste muitas coisas, já tiveste um bom carro, já tiveste uma boa casa, já tiveste muita gente à tua volta, depois diz tchau, mas tu não tens dinheiro, então quando não
começas a ver a tua vida, quando já estive lá no alto, a vir para aí abaixo, para aí abaixo, para aí abaixo, para aí abaixo, para aí abaixo. E de repente pensas, o que é que eu vou fazer agora? Eu só tinha duas hipóteses. Ou desistia ou lutava. E o que eu fiz foi lutar. Houve uma altura, confesso, houve uma altura da minha vida em que eu entrei em depressão. Não tinha vontade sequer de me levantar para ir trabalhar, não tinha vontade de falar com as pessoas, isolei-me, fechei-me. Era como se o mundo todo conspirasse contra mim. Estava toda a gente a conspirar contra a mãe. Mas houve uma coisa que eu percebi durante essa fase. Eu já tinha passado por outras fases muito mais na minha vida. E eu lembrei-me de uma altura em que eu estava mesmo numa situação em que eu não conseguia sequer olhar para mim no espelho. E no dia em que eu olhei para mim no espelho e percebi que não conseguia olhar para mim no espelho, houve alguma coisa dentro de mim, cá mesmo no fundo, que me disse: tu tens de dar a volta a isto. Não me perguntem onde é que eu fui buscar essa força.